Bom, agora a gente vai provar o teorema do valor médio, que é um dos teoremas mais importantes dessa parte de derivadas. Basicamente, o que ele fala é que se você tiver uma função que ela passa por esses dois pontos e ela é diferenciável entre esses dois pontos, né? Então, tipo, ela vai fazer uma coisinha assim, tá bom? Você olha essa reta aqui, essa inclinação dessa reta que liga esses dois pontos, tudo bem? Vai ter pelo menos um ponto aqui no meio cuja derivada tem a mesmo coeficiente angular que essa reta aqui, tipo, ela é paralela a essa reta. Meio mágico, né? Do tipo, mas quando você começa a fazer uns casinhos, você começa a ver que em geral é isso mesmo, pode até ter mais de um, como eu fiz aqui no meu desenho, mas poderia ter um só, né? Você faz uma coisa assim, você vai achar um pontinho aqui que tem a mesma inclinação que aquele ali, tá bom? Antes de fazer o teorema propriamente dito, vai ser bem tranquilo de mostrar. A gente vai mostrar, na verdade, um caso particular dele, que daí facilita a demonstração do teorema total. Esse teorema particular aqui o pessoal chama de teorema de Hall. Então, seguindo a tradição, né, o pessoal começa a colocar com o erro desse aqui. Ele é um caso particular, depois eu mostro que esse caso é particular de fato do original. Então, ó, você tem uma função que ela sai do intervalo fechado AB, chega nos reais, tá? Ela é contínua e ela é derivável não faz muito sentido você pegar ela ser derivável nos extremos, né? Então ela é derivável no miolo, tá bom? Supõe que o f de A é igual ao f de B. Tá? O valor que ela tem no A é igual ao valor que ela tem no B. Então, portanto, assim, então, existe x no intervalinho aberto ali no meio, né? Aqui, tal que f de x, a f derivada nesse ponto é zero, tá bom? Então, basicamente, o que você tem é isso aqui. Você tem o ponto aqui, um ponto aqui, tá dando igual, tá bom? Certo? Aí sua função não tem muita escapatória, ela pode ir para cima e depois voltar ou alguma coisa do tipo. Em algum lugar ela vai ter derivada igual a zero, que é a inclinação desse aqui. Lembra que eu falei que vai dar a mesma inclinação? Mesma inclinação, tá bom? É um caso particular do resultado que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Beleza. Esse teorema é bem difícil de provar se você começar do nada. Você fala assim, eu não sei o que eu vou continuar, usar aqui, mas você faz um truque usando um resultado que a gente já tem, mata tudo. Quer ver? O que acontece? A função está definida nesse intervalo fechado. A função definida nesse intervalo fechado, ela assume máximo e mínimo. Vamos chamar de mzinho o mínimo, mzão o grande. Tá bom? O máximo, certo? Mzinho mínimo, mzão máximo. Vamos fazer em dois casos. Pode ser que o mínimo e o máximo sejam ambos iguais e iguais ao f de A, que é igual ao f de B. Bom, mas se você tiver uma função que o mínimo e o máximo dão iguais, ela é constante, certo? Bom, mas se ela é constante, a gente já fez, a derivada dela em qualquer ponto é zero, então resolvido esse caso. O problema é quando o máximo e o mínimo não são diferentes. Então, se você tiver o máximo e o mínimo diferentes, eles não dá para os dois serem iguais ao f de A e ao f de B, certo? Porque o f de A e o f de B são iguais. Essa igualdade a gente tem, está escrito aqui em cima. Então, pelo menos um deles não é o FA ou não é o FB. Isso quer dizer que a sua função pode ser que nenhum dos dois seja, né? Pode ser que a sua função suba, depois desça, depois suba, depois desça, alguma coisa assim. Pode ser que ela simplesmente suba e depois desça. Ó, esse caso é o que ela, o mínimo é essas beiradas, mas ela tem o máximo aqui. De qualquer um desses casos, o que você tem? Você tem que, se, vamos supor assim, se um deles deu igual ao F ao FB, vamos supor que o mínimo deu igual a esse, o máximo não é isso, certo? Bom, mas então o máximo que é atingido está lá no miolo da função. É um máximo para a função inteira, em particular é um máximo para esse intervalinho aberto, é um máximo local, certo? Mesmo argumento para o mínimo. Se vamos supor que isso aqui é igual ao máximo, então quer dizer que o mínimo está lá dentro. O mínimo está lá dentro, mínimo local. Lembra que a gente fez? Máximo ou mínimo local, numa função diferenciável, derivada igual a zero, que é o que a gente quer. Então, em algum desses pontos onde atinge o maximizador ou o minimizador aqui desse negócio, a derivada dá zero e a gente encerra. Beleza? Então sai super tranquilo você fazendo esse truque, tá bom? De posse desse teorema, aí a gente consegue mostrar o teorema do valor médio. Então, esse aqui o pessoal chama de valor médio.
Cuidado que a coisa mais fácil de confundir aqui é confundir ele com o teorema do valor intermediário, que era aquele para funções contínuas. Aqui a gente pede mais, a gente pede função diferenciável, tá bom? Então eu vou começar com A menor que B, eu vou pegar um f, uma função que sai do A, B, chega em R, eu quero que ela seja contínua, mesma coisa que a gente tinha antes, contínua e diferenciável em... Bom, contínua em tudo, diferenciável é só no aberto, né? Porque senão não faz muito sentido. Beleza? Então existe x no intervalo aberto, então lá no miolo do intervalo, tal que f' de x é igual a fb menos fa sobre b menos a. Isso aqui dá a inclinação daquela reta que eu falei para vocês. Você pega, se ela for para cima, né? Aqui tem o fb, fa, está para a esquerda, fb. Então você vai ter um ponto que a derivada dá exatamente essa coisa. Isso aqui dá essa inclinação. Depois você se convença disso aí, se você não se convence com esse negócio. Tá bom? Vamos tentar fazer, só que o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mínimo de esforço possível, que vai ser, o que significa nesse caso? Significa que eu vou tentar simplesmente fazer cair no caso anterior, tá bom? Então o que eu ponho? Vou chamar de K essa coisa aqui, ó. Então chama esse negócio aqui de K, só para a gente não ter que ficar escrevendo isso toda hora, no caso eu ficar escrevendo isso toda hora. Aí eu vou definir uma função g de x, que ela é muito parecida com a f. Ela é f de b, atenção, isso é uma constante, menos f de x, aqui é uma função de fato, aqui é onde a g varia, menos k, que é essa constante aqui, vezes b menos x. Tá bom? Então, isso aqui é uma constante que está dado no enunciado, esse negócio aqui é mais uma parte que a função varia. Então, aqui está definida a sua função g. Coisas que a gente sabe sobre a g. Bom, só adiantando, né, se eu conseguir mostrar que esse k é igual a f', acabamos, certo? Existe se eu achar um ponto tal que o f' é calculado nesse ponto, né, a derivada é calculada nesse ponto, dá essa k, terminamos, tudo bem? Então, ó, eu tenho essa g. Essa g, olha, se a f é contínua, essa f é contínua, a g é contínua, certo? Se a f é contínua, a g é contínua. Como a f é derivável naqueles pontos aqui do miolo, a g também é derivável nesses pontos, tudo bem? Só que, olha o seguinte que a gente tem, ó, quanto que dá g de a? G de a, se você fizer a conta, ó, aqui ficou f de b, porque não aconteceu nada, aqui ficou f de a, certo? Aqui ficou menos k b menos a, só que se você lembrar o que é isso, ó, esse b menos a corta com isso, então esse troço sobrou fb menos fa, que estava escrito aqui antes. O b menos a que corta aqui vai sobrar menos esse menos aqui, né, menos fb mais fa. Ou seja, morre esse com esse, tudo isso aqui deu zero. Tá bom? G de A é zero. G de B é quanto? G de B, ó, acho que esse aqui é até mais fácil fazer a conta. Vai ficar FB menos FB, certo? Menos K vezes zero. Esse corta com esse aqui é zero, então deu zero de novo. Então g de A é igual a g de B, e essa função é diferenciável. Acabamos de fazer o teorema de Rolo. O teorema de Rolo falava o quê? Que se você tiver uma função com todas as hipóteses aqui, que elas são iguais nas pontinhas, tem um meio, alguém lá no meio cuja derivada dá zero. Esse cara que a derivada dá zero, você então escreve aqui, existe esse x tal que g' de x é igual a zero. Só que acabou meu espaço. Bom, vamos descer um pouquinho aqui. Esse cara aqui, a g' dá zero, o que você tem? Quanto que é a g'? Eu não calculei antes, né? Vamos calcular agora. G' calculado num ponto x0 qualquer, isso aqui é fb, esse some, que esse é constante, menos f' calculado no x0. Essa parte aqui, se você quiser abrir isso, fica menos k vezes b, que é uma constante vezes outras, é zero, mais kx. Kx derivada é k. Então, isso aqui dá isso.
Ou seja, se você descobriu que nesse ponto aqui, isso aqui é zero, então você vai ter que 0 é igual a menos f', opa, aqui faltou linha, né? De x mais k. Isto é, você tem que o f' calculado no x é igual a k. Esse ponto que você achou que a derivada da g dava zero, na verdade faz com que a f derivada nesse mesmo ponto dê k, que era isso que você estava procurando, e a gente conseguiu acabar. Beleza? Então é isso aí.